A graça e paz do Senhor Jesus a todos. Nós estávamos com um pequeno problema na internet e nós estávamos conseguindo conectarmos, mas nessa manhã nós vamos sim fazer a nossa escola bíblica dominical. Em nome de Jesus, nós vamos iniciar orando ao Senhor, agradecendo a Ele por mais uma... Meu Deus, vamos aprender das Escrituras, né? Que fala muito aos nossos corações. É a palavra que nos traz refrigério. E nessa manhã nós vamos orar, agradecendo a Deus por esse privilégio. A missão hoje está um pouquinho difícil. Não sei o que é que está acontecendo, mas nós estamos aqui tentando fazer a nossa escola bíblica dominical para honra e glória do Senhor, né? Diaconisa Tereza, nós já enviamos o convite para a diaconisa. E nós vamos orar nesta manhã, engrandecendo o nome do Senhor e agradecendo ao Senhor por esse privilégio. Diaconisa, nós já mandamos o convite, não sei se chegou aí, mas nós já enviamos o convite. Tanto é que aqui não tem mais a opção de lhe convidar. A irmã já está aqui para nós, a irmã já está no convite. Então aceite aí o convite, né? O convite para a gente poder fazer nossa escola bíblica dominical. Vamos orar ao Senhor, agradecendo ao Senhor por essa manhã, por esse privilégio de podermos estar na sua santa presença. Senhor Deus, eterno Pai, louvado seja o teu santo e excelso nome. Senhor, nós estamos diante de ti, diante da tua face maravilhosa e poderosa. É manhã de adoração, é manhã de gratidão, é manhã de refrigério diante da tua infinita graça, misericórdia e poder. Nós te agradecemos pela noite que passou, Amém, pelo novo dia que raiou, por esse domingo em que nós pudemos buscar a tua presença, nós pudemos estar diante da tua face, diante da tua presença santa, maravilhosa e poderosa, engrandecendo o teu santo nome. E agradecendo a ti porque tu és o autor da nossa fé. Amém, Jesus. Tu és aquele que nos fortalece, firma os nossos passos, nos ensina na jornada, nos ensina a como orar, a como buscar a tua face e engrandecer o teu santo nome. Pai, nós te louvamos por tudo. Glória a Deus. E engrandecemos a ti, porque a ti a honra, a glória, o louvor e a adoração. No nome do teu Filho amado Jesus, nós te louvamos e te adoramos. Amém. Glória a Deus. Amém. Amém. Saiu. Vá louvando que nós vamos ver aqui como resolver. Vai, começa a louvar, pode louvar. Estão vendo a gente? Então, sim. A paz do Senhor, igreja, amém? Glória a Deus, né? Louvado seja o nome do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Aleluia. Graças a Deus a gente chegou, né? E estamos aqui para fazer a obra do nosso Deus maravilhoso. Vamos louvar o Senhor, irmãos. A paz do Senhor Jesus para todos. Que Deus abençoe a cada um de nós e a sua igreja na terra. Vamos louvar o hino 62 do nosso cantor cristão. Amém? 62. Nome precioso é o nome de Jesus. Amém?
levato contigo o nome de Jesus o Salvador. Este nome dá consolo, seja no lugar que for. Nome bom, doce a fé, a esperança do povo. Nome bom, doce a fé, a esperança do povo. Este nome leva sempre para bem te defender. Ele é arma ao teu alcance quando o mal te aparecer. Nome bom, Doce a fé. Mandamos o convite de novo, a Tereza Cristina, diaconisa. esperança do povo. Nome bom, doce a fé, a esperança do povo. Amém. Chegou. Glória a Deus. Que nome precioso, gozo traz ao coração. Sendo, ó Jesus, aceito, tu terás o seu perdão. Peço os irmãos que compartilhem no grupo da igreja, no grupo das mulheres. A esperança do povo, nome bom, doce a fé, a esperança do povo, nome santo e venerável, é Jesus o amado teu. Rei dos reis, Senhor eterno, tu aclamarás no céu. Nome bom, doce a fé, a esperança do povo. Nome bom, doce a fé, a esperança do povo. Glória a Deus, amém? Paz do Senhor, diaconisa Tereza. Glória a Deus, aleluia. Deu um trabalhozinho, mas graças a Deus a gente conseguiu, né? Deus seja louvado, amém? Graças a Deus. Né? Vamos Amém. aos irmãos, né? As irmãs que estão nos ouvindo nesta manhã. Vamos compartilhar essa live, porque você compartilhando, você está evangelizando. Amém? Só compartilhando, você está evangelizando. Amém. Glória a Deus, né, irmãos? A gente assiste, aqui a gente faz a live, as irmãs vão assistindo, os irmãos, e vai compartilhando, e assim vocês estão mandando para as outras pessoas, e as outras pessoas vão ver, e você está evangelizando, fazendo parte desse trabalho. Glória a Deus, né? Nós estamos falando da lição 9, né, professora? A lição 9 Exato. Neemias, jejum e oração. A igreja do Senhor, ela só vence com oração, com jejum, com a leitura da palavra, né? Marchando para frente, olhando sempre para o alvo, que o alvo é Jesus Cristo na nossa vida. Não podemos jamais deixar de falar do nome do Senhor Jesus. Ele é a nossa salvação, a nossa paz, a nossa esperança. Não é verdade, diaconisa? Verdade. Amém. E o objetivo do nosso estudo hoje é o quê? É a gente entender que a oração franca e fervorosa é a chave da restauração, seja na vida pessoal ou na vida de uma igreja, da igreja. É verdade. Né? A chave é a oração, uma oração franca com Deus.
É verdade. É o objetivo da lição. É o Eu li aqui objetivo, o né? objetivo da lição, o alvo da lição, né? Através dessa lição, a Amém. gente vai Glória. aprender isso. A gente vai aprender, através dessa lição, a orar francamente, a pedir a Deus francamente, com fervor, porque Deus restaura qualquer área da nossa vida e da vida da igreja. É verdade. Amém? Quem busca, né, irmã? Quem busca, quem ora, quem se esforça, Deus abençoa, com certeza, né? Quem procura Ele, E, né? e através dessa lição, a gente vai aprender Traz isso água, gente. mais e mais. É E verdade. através dessa lição de Neemias, a gente vai aprender mais e mais a importância da gente confiar, orar a Deus, porque Deus ele restaura, coisa que parece impossível, mas aos olhos de Deus não é. Que Deus faz. Então, Amém? um servo do Senhor como líder, né? Ele deve se preocupar muito com a obra do Senhor, né? E ele tem que amar, né, irmã? Olha, em tudo Deus tem que estar na frente. Porque se a gente for fazer uma obra e Deus não estiver na frente, no comando, essa obra é em vão. Porque o homem em si não tem poder para nada. O poder é do Senhor. Ele é quem faz o milagre acontecer. Não é verdade? Ele é quem nos Verdade. ajuda. Então, tudo que a gente vai fazer para o nosso Deus, nós temos que colocar Ele em primeiro lugar e convidar Ele para ir na nossa frente. É do Amém. Senhor, né? A gente não pode fazer da nossa vontade sem consultar o nosso Deus, sem pedir a direção de Deus. Tudo Ele tem que estar na frente de tudo para que tudo dê certo para a glória do nome dEle. Amém. A irmã quer iniciar aí? Não, o que eu tenho a dizer é isso, né? A gente tem que ver a importância da gente orar, a importância da oração como instrumento. A gente vê nessa lição de Neemias como foi importante o amor que ele tinha pelo povo, né? O Exatamente. amor. Ele não estava em Jerusalém. Neemias não estava em Jerusalém, como a gente viu na Exato. aula anterior. Ele não estava, mas no momento que ele soube, né? No momento que ele soube do que estava acontecendo ali, o que foi que ele fez? Ele ficou tão triste que na palavra de Deus que ele chorou. Ele chorou de tristeza de ver como estava aquela cidade que ele amava tanto, destruída. Né? Então a gente vê, a gente disse na aula passada, e ele chorou. Como o nosso Cristo também chorou, não foi? Ele chorou, com Jesus Cristo certeza. também chorou, né? E ele A ora por gente fazendo uma Jerusalém. analogia, É. a gente vê que Jesus também chorou no momento. Quando ele olhou para aquela cidade ali de Jerusalém, ele chorou, né? E Neemias, quando ele soube da notícia, ele também chorou. Então, o que é que a gente vê? Que a gente vê aqui em Neemias 1:4, né? Que ele chorou por conta da destruição de Jerusalém. E ele jejuou, e ele orou, pedindo a Deus uma maneira de ajudar, de fazer alguma coisa. Aí a gente viu também na aula passada que Neemias, ele não visou seus próprios interesses. Ele visou o interesse do povo. O amor dele era tão grande que ele não visou o seu próprio, porque ele estava bem. Ele tinha um cargo de confiança ao lado, né, do rei, servindo ao rei. Não era isso? Exatamente. Como copeiro, ele estava num cargo bom, de privilegiado. Né? Era um homem assim, de confiança do rei. Ele podia, estou bem, estou satisfeito, o povo lá que se vire, mas não. A gente vê através dessa lição da Bíblia, da história de Neemias, que ele, pelo povo, pela sua cidade, pelo povo. Tanto é que ele orou, jejuou e pediu a Deus uma maneira de falar com o rei e ajudar a sua cidade. Ele E se, Deus ele ouviu. se preocupou, né, irmã, com a sua Preocupou. cidade, Ele foi, se ele preocupou foi com. realmente, ele foi um homem, como
como diz na Bíblia, ele foi um homem íntegro. Ele foi um político íntegro, né? Exatamente. Como a gente falou na aula passada. Nós falamos na aula passada sobre isso, que seria bom que nos tempos de hoje, todos os políticos cristãos trabalhassem em favor do povo. Só que a gente nem sempre vê isso, né, Diácono? Exatamente. São poucos os políticos cristãos que estão se preocupando com o povo, fazendo projeto para ajudar o povo. São poucos, né? Tem até uns que não são cristãos, mas que fazem projeto em favor do povo. São poucos, mas também tem. E naquele tempo era assim, o que não é diferente de hoje. Então, hoje nós vamos continuar a lição. Nós paramos terminamos o 1, não foi? Foi. Terminamos o 1, que a gente viu que Neemias... Meu Deus. A gente vê aqui, viu, irmã? A gente vê aqui que Neemias, ele, como diz aqui, né, que eu vi aqui, Neemias posicionou operários em locais, na construção do muro, né? Ele não era um mestre de obra. Na palavra de Deus a gente vê aqui que ele era o copeiro do rei, Artaxerxes, né? Ele servia ao rei, tá entendendo? Mas quando ele soube do acontecimento, né? Ele soube do acontecimento, ele orou por Jerusalém, né? Ele pediu a Deus uma palavra, ele procurou apoio e ele não ficou parado, né? De forma nenhuma. Ele procurou algo para ajudar a sua nação, a sua cidade. Aí ele diz aqui, Neemias posicionou operários em locais estratégicos, já em Jerusalém. E todos trabalharam com sucesso, até que concluísse sua tarefa. Neemias foi como um treinador que os instruiu a trabalharem como equipe, né? Ele incentivou o povo, irmã. Olha, isso é importante a gente dizer isso, que da mesma forma, quando ele soube daquela notícia trágica, triste, né? Abalada, ele pediu a Deus uma solução e Deus deu a ele toda a solução que ele precisava. Deus instruiu ele, Deus deu sabedoria a ele, para ele trabalhar, para ele fazer a obra. Ele foi um cabeça, né? E ele ali arrumou os grupos, instruiu, né? Ele incentivou o povo, deu uma palavra de incentivo, né? Uma palavra de poder mesmo, botou o povo para trabalhar e a obra foi concluída com sucesso, né? Israel nunca teve carência de mão de obra. O que a nação sempre necessitou foi de um líder que apontasse o caminho para pôr o povo em ação, né? Pôr o povo em ação. Então, o que é que um líder ele deve fazer na direção da obra? Ele tem que incentivar o povo a fazer a obra de Deus, né? Cada um tem a sua tarefa, cada um tem o seu trabalho, e incentivar eles a fazer a obra do Senhor, com amor, com prazer, com alegria e com carinho. Porque nós somos cristãos, nós temos nossas tarefas na igreja. E nós temos que trabalhar com prazer, né? Com alegria. Está entendendo? Porque a gente não está trabalhando para o homem. A gente está trabalhando para Deus. E olhe, e nós não precisamos, né, de aplausos, né, de elogios, porque sabemos que tudo isso é para o Senhor. E tudo que nós fazemos para o nosso Deus, Deus está escrevendo lá no céu. Ele não se esquece de nada. O que a irmã faz para a obra de Deus e que as irmãs, as mulheres guerreiras, as diaconisas, os diáconos da igreja, né, a membresia da igreja, os congregados da igreja fazem para a obra do Senhor. Deus vê tudo e Deus escreve.
porque ele não se esquece. Muitas vezes a liderança pode esquecer de alguém que apoiou, que ajudou, e não citar o nome. Não é necessário, não é preciso citar o nome de quem ajudou, de quem fez. Entendeu? É agradecer pelo grupo, agradecer pela obra, agradecer pela ajuda. Deus vê tudo e Deus abençoa, né? Porque a glória e a honra é para o Senhor. Mesmo que, por exemplo, a diaconisa Teresa ajude a igreja, o que está precisando, o que está precisando fazer, ajude. E às vezes, aí acontece da pastora se esquecer de agradecer, mas Deus não se esqueceu. O importante é que o nosso Deus, ele não deixa nada passar limpo. Ele vê tudo. E quem abençoa a nossa vida é Deus, não é verdade? Então a glória é para Ele, a honra é para Ele, a gente faz com amor, com carinho. E tudo que a gente faz, sabemos que Deus vai nos abençoar, porque tudo que fazemos, irmão, para Deus, Deus sempre recompensa. E também, diácono, a gente tem que fazer as coisas não esperando reconhecimento do homem. Aleluia, amém, é verdade. Não fazer nada esperando reconhecimento, que fulano me agradeça. Não. Porque se eu faço por amor, se eu faço algo na igreja por amor, eu não quero aplauso que eu fiz, não. Porque se assim eu fizer, eu não estou fazendo por amor a Deus. Eu estou fazendo pela minha vaidade própria. De aparecer, que eu estou fazendo, que eu estou ajudando. Então, para Deus isso não vai ter valor nenhum. Então, eu tenho que fazer por amor a Deus, independente que alguém reconheça ou não. Mas eu estou fazendo, porque eu acho que eu preciso fazer, é o que eu devo fazer. É o nosso papel, né? E era o que Neemias fazia. Ele encontrou inimigos. Não é isso? Aqui diz na lição aqui, ó, ele encontrou oposição política e espiritual. Tá vendo? Exatamente, a gente vê, ó, irmã, tudo que a gente faz, a gente tem que orar. Mesmo se, por exemplo, o diácono Deval vê que está faltando algo na igreja. Por exemplo, o reboco daquela parede lá de trás. Aí eu mando fazer o reboco. Mas antes de eu fazer isso, eu tenho que orar a Deus, para Deus abençoar a obra, para abençoar o trabalho, que coloque uma pessoa que saiba fazer o serviço, né? Que Deus tome a frente de tudo, que o serviço seja com sucesso. E fazendo isso sem esperar nada, né? Porque a gente, de tudo que a gente faz, a gente não pode fazer por esperar algo de Deus. Não. Intenção de receber algo de volta, não. A gente tem que fazer de coração, com amor. Aí a gente vê aqui, ó. Diz aqui, ó. Antes que Neemias fizesse qualquer coisa, ele usava tempo para orar, né? Em cada etapa da caminhada, Neemias ia em busca da orientação divina. Foi dessa forma que ele reergueu os muros e também levou esperança aos judeus que moravam em Jerusalém. Eles viram nas muralhas reerguidas um símbolo que Deus não os haviam abandonado e de que estava pronto para restaurar também a vida deles. Então, todas as etapas, porque a obra era grande, e Neemias precisava de pessoas para apoiar, de recursos, e ele recebeu do rei, né? E as pessoas estavam ali, apesar que tinha alguns opositores que estavam querendo atrapalhar, né? Tobias era um deles, né? Sambalá. Então, mas Deus estava no comando de tudo. Deus estava no comando. Por quê? Porque o servo dele, o cabeça, orava a Deus, pedia orientação a Deus, né? Então, ele orava ao Senhor, apresentava a questão ao Senhor, e com certeza tudo foi concluído com sucesso, porque Deus colocou a mão dele ali. Além disso, o povo que estava no trabalho, eles viram a mão de Deus e eles também trabalharam para que o povo voltasse para Deus, desse mais atenção a Deus, ouvido a Deus, não abandonasse o seu Deus. Aquele povo foi restaurado.
Bendito seja o nome do Senhor. Por quê? Porque Neemias usou de sabedoria. Infelizmente, irmã, tem pessoas ainda nas igrejas, em geral, né? Em geral, que quando fazem algo para a igreja, querem receber aplauso, né? Querem receber aplauso. E quando não recebe, fica chateado. Isso não pode acontecer no meio do povo de Deus, porque Deus é quem nos recompensa. Para que recompensa melhor do que a do nosso Deus? Não é verdade? Se A a gente faz recompensa tudo para a maior glória dele. é a recompensa maior é para o nosso Deus e a gente tem que fazer com alegria, com prazer, não é verdade? A gente hoje de manhã mesmo, problema no telefone, na internet, eu mexi para lá, mexi para cá, a Gilsônia pegou o telefone, desligou, desconectou, mexeu para lá, até que deu certo, graças a Deus. Peguei meu celular também não estava. Então tudo deu certo. Por quê? Porque a gente se movimentou, né? A gente agiu, não ficamos parados esperando. Não, a gente correu atrás para consertar, para a gente chegar a esse ponto que nós estamos aqui a fazer a live. Porque se a gente visse que a internet estava ruim, que o telefone estava com problema e não fizesse nada, a gente não estava aqui agora. Não é verdade? Fazendo essa live. A gente se movimentou, pedimos a Deus e Deus ajudou. Amém? Se a gente parou no segundo ponto, né, irmã? Foi. No segundo ponto da nossa lição, né? A A oração de oração de Neemias, né? Neemias. Ou foi antes, aqui em Neemias, da primeira parte ao 4, que fala Neemias, homem de ação, lutava na oração antes de agir. Tá vendo aí? Né? Homem de ação, lutava na oração antes de agir. Na página 45, antes do segundo ponto da nossa lição, a oração de Neemias, a mais em cima, na parte de cima aqui. A senhora está vendo? A igreja está Estou vendo vendo. aí, né? Então, na parte de cima aqui, 4 homem de ação lutava na oração antes de agir. A Bíblia menciona 3 pessoas com esse nome. Neemias quer dizer, o Senhor consolou. Vamos considerar aquele que viveu no exílio no 5º século antes de Cristo, cujo livro levava o seu nome. Era ele o copeiro do rei, cargo de confiança absoluta naqueles dias e naquela cultura. Evidentemente, gozava da alta estima da monarquia, né? Foi 2 vezes a Jerusalém vestido de autoridade, como governador, com escolta da cavalaria real. Tudo fazia para aliviar e melhorar a situação dos que voltavam do cativeiro, além de não cobrar do povo o sustento que normalmente deveria receber como governador. Até ajudava no sustento de muitos, na restauração dos muros. Trabalhou junto com os demais, organizou a defesa deles. Sua atuação foi sempre vigorosa. Teve que enfrentar oposição política e espiritual. Com certeza, o líder, né? Ele, quando está na frente de um trabalho, ele encontra, né, perseguição, né? Tanto política como espiritual, né? Espiritual como? O inimigo atuando, querendo atrapalhar, né? Querendo nos desviar a nossa mente da situação, atrapalhar, fazer a obra do Senhor. E politicamente, os governantes o que estão fazendo aí. Por exemplo, o que aconteceu agora, né? Proibindo os cultos no domingo, né? Fechar igreja, tudo isso são perseguições para o povo de Deus. Mas a gente não parava de forma nenhuma. A gente orava, fazia live, como estamos fazendo, e no domingo que o culto não podia fazer, a gente fazia na segunda, mas não parava de fazer o culto, né? O horário, às vezes, era contra o nosso horário, a gente fazia na segunda para que o povo venha, mas a gente não parou. E Deus vê todas as coisas. A gente não parou de orar, a gente não parou de cultuar Deus e a gente não parou o trabalho da igreja. Sexta-feira mesmo, foi um trabalho lindo, né? Com os adolescentes, com a mocidade, com os pré-adolescentes. Por quê? Porque o trabalho não parou, irmã. As irmãs começaram a trabalhar, né?
as irmãs que estão na frente do trabalho, a pastora, as irmãs, a irmã Bia, né? Um incentivo, uma ajuda muito grande. Louvado seja o nome do Senhor pela vida dela. A diaconisa Tereza, as outras irmãs, Micheline, Michele, a irmã Helena, né? A pastora Jussônia. Então, Lucas, sempre está ali, e o diácono Aderval sempre como porteiro, né? Ali, tal. Então, isso é maravilhoso, isso é bom. Deus abençoa, Deus faz crescer. Um líder, um pastor, a liderança da igreja, ele tem que se movimentar, ele tem que trabalhar. Por exemplo, a gente vê Ezequiel, né? Quando Deus deu a visão a ele dos ossos secos, ali, Ezequiel 37, né? Ele foi para o vale, né? Foi para o vale. Quem levou Ezequiel para o vale? A mão de Deus. Deus. Ele não estava só. Muitas vezes o homem está no vale, a mulher está no vale na luta, nas atribulações da vida e fica parado. Aí vem o quê? Vem a depressão, vem a ansiedade, vem a doença, né? Porque Deus não mandou ninguém para o vale para ficar parado, né? E ali quem mandou Ezequiel para o vale não foi o diabo, não foi Satanás, foi Deus que o levou, né? Para mostrar a Ezequiel o que ele queria, né? Deus se responsabilizou. E Deus disse a ele que ele não parasse. Não era para ficar parado, mas era para se movimentar, para que ele veja o poder de Deus. Eu vou parar por aqui, porque eu estou preparando essa mensagem para um dia falar na igreja. E a gente vê, irmã, que quando a gente está na prova, quando a gente está na luta, a gente vê essa situação que aconteceu, né, em Jerusalém. Neemias recebeu essa notícia. Isso foi uma luta muito grande para ele. Ele não esperava, ele estava bem na dele, trabalhando no Palácio Real, servindo ao rei, homem de confiança, de altíssima confiança no palácio, né? Mas quando chegou essa notícia, ele se abalou. Começou uma luta na vida dele, começou uma batalha na vida dele, né? Ele se afligiu, ele ficou triste, ele ficou desanimado, entristeceu sua alma, seu espírito. E o que foi que ele fez? Ele foi conversar com Deus. Não é verdade? Quem poderia consolar? Quem poderia confortar o coração dele? Deus. Ele procurou a pessoa certa. Ele não parou, irmão. Olha, tem situações na vida dos cristãos, quando recebe uma notícia triste, o que é que vai fazer? Vai se esconder. Vai para o vale se esconder, ficar parado. E o que acontece? Vem uma depressão, vem uma ansiedade transforma numa depressão, isso termina a pessoa ficando doente, muito doente, e termina até ficar louco e morrer. Entendeu? Por quê? Porque foi se esconder, ficou parado. Então, numa situação dessa, a gente tem que agir, tem que andar, tem que caminhar, tem que circular, tem que conversar com Deus. E a primeira coisa que Neemias fez foi falar com Deus. Foi pedir orientação a Deus. E Deus instruiu ele completamente, né? Deus fez dele um mestre de obra, né? Um instrutor na obra. E tudo que Deus colocou na mente dele, ele o fez. Ele agiu, irmão, ele não ficou parado. Quando Ezequiel estava lá no Vale de Ossos Secos, Deus mandou ele circular, olha. Circule sobre os ossos secos. Ele não ficou parado. Deus mandou ele olhar, ele caminhar sobre os ossos, né? Então, Neemias, Deus deu a instrução a ele agiu com sabedoria. E tem, infelizmente, pessoas por aí que quando recebem uma notícia triste, vai chorar, vai ficar escondida, vai se encolher no quarto, vai ficar numa cama, deprimido e termina doente, porque não usou de sabedoria. Mas é a situação, né? Cada um tem seu comportamento diferente, mas a gente tem que mostrar que a gente tem Deus, que a gente pode recorrer, pode correr para os pés do Senhor e Ele vai dar a solução. Como Ele deu a solução a Ezequiel, como Ele deu a solução a Neemias, a Esdra e a nós também, Ele dá a solução. Ele não manda a gente parar, né? Ele prepara tudo, Ele providencia tudo, mas Ele quer que a gente haja, quer que a gente se movimente. Você lembra daquela mulher do fluxo de sangue, né? Ela estava morrendo, procurou meios e meios para ficar curada, pegou seu dinheiro, gastou tudo, ficou sem nada. Aí agora, vou fazer o quê? Ela não parou. Ela ouviu falar de Jesus e correu para os pés de Jesus.
né? Ela tinha que procurar algo para se curar, e ela procurou, ela agiu, com toda a sua fraqueza no corpo, mas ela agiu, né? Ela agiu e quando ele viu aquela conversa de Jesus, né? Alguém me tocou, ela ficou com medo, porque ela não queria se declarar, né? Então, o que era que Deus queria? Que a pessoa se declarasse que fosse ela que estava tocando em Jesus. E quando ela declarou, ela recebeu a cura. Então, Aleluia. isso são coisas que a gente tem que usar a nossa mente, a nossa cabeça para funcionar, para ter sabedoria, para que venha acontecer as coisas boas na nossa vida. Porque Deus quer que a gente corra para Ele, né? Deus não quer que a gente fique parado, Deus não quer que a gente fique encolhido numa cama. Deus quer que a gente haja, mesmo com a luta, mesmo com a perseguição. Neemias começou uma grande luta na vida dele, mas ele não parou. Ele caminhou. Ele procurou a solução. E Deus deu a vitória. Amém? Amém. Então vamos para o ponto 2, né? É. Vamos para o ponto 2, a oração de Neemias. Posso ler? Pode, minha irmã. Ele diz aqui: a reação de Neemias às tristes notícias da situação em Jerusalém foi orar. Neemias 1, 2 a 4. Observe que ele não tomou nenhuma providência precipitada, nem desenvolveu estratégia de ação antes de passar uns 4 meses, veja o tempo, uns 4 meses em oração constante. Parece que a oração registrada no primeiro capítulo foi a última de uma longa série de súplicas. Neemias 1, 1 e 2:1. 2:1, é. Tanto o jejum de Neemias como de Daniel expressava sincera humilhação diante do Senhor e admissão que sem o Deus não podia haver perdão e restauração. Jejuar também demonstra o autocontrole que aparecia em outros aspectos do ministério de Neemias. Neemias 1:4. Aí a gente vê aí, irmã, nessa parte 1, que a gente leu aqui em 2, sobre a oração de Neemias, né? Que nós já falamos, foi. Né? Que nós falamos aqui. E no capítulo 2, né? O verso 1, veja o que é que diz assim. No mês de Nissan, no ano 20º do rei Artaxerxes, uma vez posto o vinho diante dele, eu tomei para oferecer. Quer dizer, Neemias, como copeiro, ele estava servindo o rei, né? E aquele vinho ali, ele provou primeiro para depois servir ao rei. Não era verdade? Naquela época, tudo que o rei ia comer, o copeiro ele tinha que estar presente ali para provar primeiro, para o rei não ser envenenado. E o que acontece? Ele tomou, né, o vinho diante dele. E eu tomei para oferecer-lhe, e dei. Ora, eu nunca antes estivera triste diante dele. O rei me disse: por que estás triste o teu rosto se não está doente? Quer dizer, o rei percebeu, o rei Artaxerxes, que Neemias não estava doente, entendeu? Mas percebeu que ele estava com semblante triste. Por quê? Porque Neemias tinha recebido aquela má notícia, mas estava em ação trabalhando, né? E foi servir ao rei, mas ele estava com semblante triste. O rei perguntou, né, a ele, por que ele estava com aquele semblante triste? Por que está triste o teu rosto e não está doente? Tem de ser tristeza do coração, então temi sobremaneira. E lhe respondi: viva o rei para sempre. Como não me estaria triste o rosto, se a cidade onde estão os sepulcros de meus pais está assolada e tem as portas consumidas pelo fogo. Aí foi quando Neemias se declarou rei o que estava acontecendo. Entendeu, irmã? Quer dizer... Mas veja
só, o que eu observo aqui que me chama a atenção na oração é que ele passou, diz aqui que ele passou 4 meses. Sim. Ele não orou logo e foi logo agir, não. Não, Ele não, passou não. 4 meses em oração constante. Exatamente. Né? Aí diz aqui o autor que acha que esse capítulo 1, já foi já no final. Já foi no final já dos 4 meses, depois que ele Certo. orou, que veio a resposta de Deus, né? Porque muitas vezes a gente ora e quer que Deus responda logo, de imediato, Não. né? Aí a gente vê aqui, né, que ele passou 4 meses orando, jejuando, né, suplicando a Deus, para Deus mostrar uma maneira. Porque para ele não fazer pela vontade dele. Não, Ele me não. observa aqui, dele tomar assim, uma atitude precipitada. Ele não fez isso. Não é? Ele, Então, quando- para nós, para a nossa vida, a gente tem que observar isso. Não é porque eu já orei e vou fazer logo, não. Porque às vezes você ora, mas faz coisa errada ainda. Você tem que orar bastante, orar e deixar Deus falar. Porque Deus manda. Deus faz a pessoas ver algo em mim ou em você, que o homem não vê. Mas Deus vê e manda alguém, como no caso do rei. Ele orou, nesse dia ele foi entregar, foi servir ao rei, e o rei olhou para ele e viu o quê? Semblante dele triste, que ele não era assim, ele era sempre alegre, não era? Ele tinha prazer de servir ao rei, satisfeito, viu? Quando ele chegou nesse dia, o rei observou o semblante dele triste. Foi quando deu a ele a oportunidade dele falar e dizer o que estava sentindo, não é? E expor o problema para o rei, Exatamente. e o rei usado por Deus, eu creio, que cedeu a ele a licença dele voltar para a terra dele. Não é Exatamente. Isso verdade? aí, não, é como eu falei, né? Não foi imediato. Ele foi convocar Deus, né? Aí veja a importância da gente orar e persistir na oração. E esperar, né, irmã? Esperar, A resposta esperar. Se de você Deus. orou, continue orando. Porque as pessoas oram hoje, Deus não responde. Ah, não vou orar mais não. Ele vinha orando, e o que foi que aconteceu? Numa oportunidade que ele estava servindo, porque ele já vinha servindo ao rei. Mas nesse dia foi diferente, entendeu? Foi diferente. Ele estava, mesmo que ele estava orando, servindo ao Senhor e servindo ao seu rei, mas nesse momento, nesse dia, foi o dia oportuno onde a bênção ia chegar, não é verdade? É. Aí, continuando aqui na leitura, diz que o jejum no Antigo Oriente Médio geralmente era acompanhado de vestir saco e assentar-se no chão. Era uma demonstração de humildade máxima diante de Deus. Cadê meu Deus? Deus. E uma confissão de dependência total da graça dele. Os ninivitas jejuaram, obrigaram seus animais a fazer o mesmo, para provar o arrependimento, que o arrependimento era sincero. Os judeus usavam a prática também para clamar pela misericórdia e perdão de Deus. Jeremias 1, do 13 a 14. E poderia ser abstinência total de comida e água ou apenas parcial. Presume-se que Daniel, já bem idoso, não suportaria jejum total. Por isso, manjar desejável não comi, nem carne, nem vinho entraram na minha boca, nem me untei com óleo algum, até que passaram as 3 semanas inteiras, Daniel 10:3. Aqui está falando sobre a importância da oração, né? Uhum, E como fazer o jejum, orar e jejuar. certo. Quem pode, faz um jejum total, e quem não faz parcial, ou tira, suprime da sua alimentação alguma coisa. No dia da expiação, era a ordem divina humilhar-se ou abaixar-se
em arrependimento diante do Senhor. A gente pode ver isso em Levítico 23, 27 e 29. Adverte-se fortemente contra os abusos da prática. As expressões materiais externas, sem as atitudes corretas, atraíram a condenação de Jesus e dos profetas. Está vendo? Uhum. O jejum nunca podia ser uma maneira de tentar manipular Deus ou os homens, conforme Isaías 58, do 3 a 7, e Lucas 18, 12. Será que dava tempo do diácono ler Isaías 58, do 3 a 7? Deixa eu ver aqui. Isaías Ele diz que 58, 3 a 7. Dá. o jejum nunca podia ser uma maneira de tentar Deixa eu manipular ver aqui. Deus. E vá. Isaías 58, 3 a 7, né? É. Diz aqui a palavra do Senhor. Dizendo, observância devida do jejum, né? Dizendo, por que jejuamos nós? E tu não atentas para isso? Por que afligimos a nossa alma? E tu não levas em conta? Eis que no dia em que jejuais, cuidais dos vossos próprios interesses, e exigir que se faça todo o vosso trabalho. É 3 a 7, né? É. Eis que jejuais para contendas e rixas, e para ferirdes com punho iníquo, jejuando assim como hoje, não se fará ouvir a voz no alto. Seria este o jejum que escolhi, que o homem um dia aflige a sua alma, inclina a sua cabeça como um junco, e estenda debaixo de si pano de saco e cinza. Chamarás tu a isto jejum, e dia aceitável ao Senhor. Porventura não é este o jejum que escolhi, que solte as ligaduras da impiedade e desfaça as ataduras da servidão. Deixe livres os oprimidos, despedace todo o jugo. Porventura não é também que repartas o teu pão com o faminto, e recolhas em casa os pobres desabrigados, e se vires ou nu, cubras e não te esconda do teu semelhante. Né? De 1 até 7. Então a gente vê aqui. Aí vamos comparar. Vamos ver, isso é no Antigo Testamento. Vamos ver no 9. Aqui, eu vou ler aqui o 9, que ele indica. Lucas 18, 12. O que é que ele nos diz? Lucas 18, 12. É a parábola do fariseu e do publicano. Aí ele diz, jejum 2 vezes na semana e dou os dízimos de tudo quanto possuo. Aí a gente comparando, publicando, ele diz que jejuma 2 vezes por semana, ele dá o dízimo, né? Uhum. Comparando para Isaías, a gente vê o quê? Que Deus, ele não está preocupado com o seu jejum, com o seu dízimo, porque não é uma coisa, como é que se diz, no caso, não é uma coisa sincera, não é uma coisa que Deus se agrade, não é o fato de só jejuar e dar o dízimo que Deus vai ouvir, não é? Porque Ele aqui, está aqui. Jesus está falando aqui, só porque ele jejuma 2 vezes na semana, porque ele dá o dízimo, aí a oração dele vai ser ouvida? Não. porque aqui em Isaías está falando em 2 tipos de jejum. Um que jejua para fazer o mal, outro que jejua para fazer o bem, para agradar a Deus. Tem pessoas Esse que... para fazer o mal. Esse para fazer o mal, o Senhor vai ouvir? Não, de forma nenhuma. Não é? Né? Esse para se amostrar. Só para se amostrar que está jejuando, que é santo. Deus não vai ouvir de forma nenhuma. A gente tem que fazer o ato de jejum para oferecer a Deus nosso sacrifício, para fazer o bem, né? Para o quê? Para que possamos vencer, né?
as situações difíceis, né? Na vida. O jejum é sacrificar a nossa carne, não fazer a vontade da carne, mas fazer a vontade do Espírito. Entendeu, irmã? É alimentar o nosso espírito, né? Porque aqui no 6, ele já diz aqui em Isaías 6, 48, 6, na minha linguagem. Ele faz tudo acontecer, como eu tinha dito. E vocês precisam reconhecer que falei a verdade. Mas agora vou falar as coisas novas, as coisas secretas que vocês ainda não conhecem. Aí no 7, na minha linguagem, ele diz: só agora é que vou fazer com que aconteçam. Vocês nunca tinham ouvido falar nelas, e assim não podem dizer que já as conheciam. Então, quando a gente faz aquela oração, né? Verdadeira, que Deus ouve, aí Deus revela coisa que a gente nunca tinha ouvido, nunca pensou que fosse acontecer. Exatamente. Nunca pensou que ia acontecer. Como no caso de Neemias, ele orou, passou 4 meses orando, jejuando, né? E Deus, o que ele não esperava que fosse acontecer, aconteceu. A causa do Deus, jejum de Neemias é para ele conseguir o alvo da reconstrução do muro de Jerusalém, né? Ele fazia aquela oferenda a Deus, aquele sacrifício a Deus, para que Deus tenha misericórdia dele, do povo de Jerusalém, que Deus o ajudasse. Então, foi um sacrifício que ele estava oferecendo a Deus, né? A oração, o jejum, a dedicação. Você vê, olha, do tempo que ele recebeu aquela notícia, 4 meses na frente, ele recebeu a resposta. O rei Deus começou a tocar. Deus vinha já trabalhando, agindo na vida do rei. E na vida dele, com certeza, ele vinha tendo cada dia mais aprendizado, né? Com paciência, com perseverança. Entendeu, irmã? Deus já vinha trabalhando. Depois de 4 meses, começou a vitória, né? A bênção chegar. Aí a gente vê. Ainda continuando na lição, por causa do tempo, né? Uhum. Na lição, ele diz aqui, da página 45, ele diz: no Novo Testamento, 45 o jejum é prática. ou 46? Não, mas está terminando aqui no meu. No Novo, eu não sei Sim. a diferença. Porque a minha revista, eu não sei se é igual à sua. A minha é no 45, ainda no ponto 2 ainda, falando em oração de Neemias. No Novo Testamento, o jejum é prática voluntária, mas aceita. Era expressão de autodisciplina. Encontramos nas atitudes de Neemias outras indicações a respeito de oração, assim como em outras porções, como indicado a seguir. Quer ler a relação? Aí tem 6 relações. A primeira era a prática da vida cristã diária. Sei. Mas a irmã leu aqui no Novo Testamento, né? A irmã pulou aqui, não foi? Aonde? Encontrei aqui. Diz aqui depois da parte que a gente aqui... Aqui, então, na parte 46, diz aqui, tanto depois da lição que a gente falou que ele apareceu, o rei reconheceu a tristeza dele no semblante do rosto dele, que o reconheceu que ele estava triste, mas não estava doente e tal. Aí diz aqui, olha, tanto o jejum de Neemias como de Daniel. A senhora viu aí? Está vendo mais embaixo? Está no ponto 3 ou 2? Eu estou aqui no ponto 2. Sim, no 2. Está entendendo? Aqui, vou ler bem rapidinho para a gente adiantar. Tanto o jejum de Neemias como de Daniel expressava a sincera humilhação diante do Senhor e a admissão que sem a misericórdia de Deus não podia haver perdão e restauração. Jejuar também demonstra o autocontrole que aparecia em outros aspectos do ministério de Neemias.
1 a 4. Então, a gente está vendo aqui sobre a questão do jejum. Aí eu vou ler essa parte, depois a gente vai falar. O jejum no Antigo Oriente Médio, a irmã já falou, não foi? Já, Ah, já falou, é. É, tá já. certo. Aí a gente vê aqui. No dia da expiação, no dia da expiação era ordem divina, humilhar-se ou abaixar-se em arrependimento diante do Senhor. Né? Já viu Lucas aqui, tudo isso aqui, não é verdade? Foi, já viu. Já viu? Agora estamos no Novo Testamento. Hum. Já também a gente já viu isso aqui, não foi? No Novo Testamento, o jejum era prática voluntária. Encontrou? Encontrei. Mas Pronto, continue. aceita, né? É, Aceita. Era expressão de autodisciplina. É isso aqui. Aí dá uma referência a exato. Mateus, né? A senhora leu Mateus 6, 17, 18? Não. Lê aqui. Ele diz assim: porém, tu, quando jejuares, unge a tua cabeça e lava o teu rosto, para não pareceres aos homens que jejuas, mas a teu pai, que está em secreto, e teu pai que vê em secreto te recompensará. Muito bem. Mateus 6, 17, 18, né? É, Como e a jejuar, gente, né? Como jejuar, né? Que a irmã acabou de ler aí, né? Tu, porém, quando jejuares, unge a cabeça e lava o rosto, como o fim de não parecer aos homens que jejuais, e sim ao teu pai em secreto. Quer dizer, quando a gente está jejuando, a gente não vai demonstrar às pessoas que a gente está jejuando, né? Só quem pode saber é Deus. Entendeu, irmã? Eu não vou, no dia que estou jejuando, vou chegar assim para a irmã e dizer assim, irmã, estou jejuando para que Deus abençoe a obra, que Deus abençoe fulano, que Deus abençoe a igreja. Não. A gente tem que ficar em secreto. Lava o rosto, né? E ter o se cabelo, se alegrar. alegrar e fazer seu jejum em secreto com Deus, naquela causa que você está pedindo, né? Tanto por você, por sua família, pela igreja, pelo seu vizinho, pelo seu trabalho, mas você tem que ficar em secreto com Deus para que ninguém perceba que você esteja jejuando. Está entendendo, igreja? Está entendendo, Verônica Oliveira? Está entendendo, Bia? A irmã Graça, quem está assistindo. Então, quando a gente está jejuando, a gente não vai demonstrar ao povo que a gente está jejuando, né? É uma coisa que é um mistério, é um segredo entre você e Deus, entre eu e Deus, pela causa que nós estamos pedindo ao Senhor, né? Está entendendo aí, Tiagão? Aí de Garanhões, meu diácono. Então, é isso, rapaz. Então a gente tem que ficar em segredo com Deus, mistério com Deus. Não precisa demonstrar ao povo. Não precisa estar com aquela tristeza. Que conversa está gente ficar triste, desanimado? Não. A gente tem que se alegrar no Senhor, jejuar pela causa. Foi o que aconteceu com Neemias. Neemias, quando ele soube daquela notícia triste, né? Ele começou a orar. Ele começou a suplicar a Deus, que ele começou a jejuar pela causa de Jerusalém, né? Para que Deus coloque as mãos na obra, né? Que Deus prepare tudo, que Deus dê o projeto a ele, né? Que Deus dê tudo que ele tivesse precisando para levantar os muros de Jerusalém. Então, o jejum é uma humilhação diante de Deus, não é diante do povo, é diante de Deus. Então, nós vemos aqui, encontramos na lição, viu? Encontramos nas atitudes de Neemias outras indicações a respeito de oração, assim como em outras porções, como indicado a seguir. Primeiro, era a prática da vida cristã diária. Efésios 6:18. 2. Focalizou a atenção do caráter de Deus. Neemias 1:5 e Hebreus 11:6. Identificou-se com o povo pecador. Neemias 6. Neemias 1, do 6 a 7, conforme Daniel 9, 5 a 8. Baseou seu pedido na aliança de Deus e no caráter de Deus e no caráter do Deus da aliança. Neemias 1, 5 e 8 a 9. Lê com cuidado
Lê com cuidado Levítico 26, 40 a 42 e Deuteronômio 30, do 1 a 4. 5. Relembrou que ele e seu povo eram redimidos de Deus. Neemias 1, 10. 6. Pediu de modo específico, somente no final, que fosse ouvido pelo rei. Neemias 1, 11. A favor do rei, em nada ajudaria, sem autorização e apoio do Rei dos Reis. Que é Deus, né? Então, finalizando essa parte daqui, né, por causa do tempo, do ponto 2, que a gente já falou muito sobre ela, nós vemos aqui a importância da gente orar, jejuar e esperar. Porque aqui ele comparou com o Novo Testamento algumas coisas, né? Exatamente. Deu alguns versículos chaves, né? Agora vamos para o ponto 3, Leia. Os frutos desta oração. Amém. Depois de tudo isso, chegou os frutos. Amém. Vamos lá. Deus concedeu a Neemias o privilégio de participar ativamente na resposta à sua oração. O Senhor ordenou aos discípulos: a seara, na verdade, é grande, mas os trabalhadores são poucos, né? Rogai, pois, ao Senhor da seara que mande trabalhadores para a sua seara. Logo após esse incentivo à oração, os mesmos discípulos foram enviados para pregar o evangelho, né, irmã? Mateus, né, 7, aí dá a referência Mateus 9, 37, 10, 1, Lucas 10, de 1 a 3. E, na verdade, né, a obra, o trabalho, são poucos que trabalham, né? A gente vê muitas pessoas, mas ainda são poucas as pessoas que estão fazendo a obra do Senhor, né? O campo é grande, o campo é imenso, o povo é imenso, são milhões de vidas que precisam ouvir a da palavra de Deus. Tem situações, mesmo aqui em Pernambuco, tem lugares que você vê que são poucos que trabalham, tem lugares que ainda não são evangelizados, né? A gente pensa que o Brasil foi evangelizado todo pelas redes sociais, pela televisão, mas tem lugares que ainda não alcançaram isso. Precisa ouvir de Deus. Tem lugares no mundo que precisa chegar a palavra de Deus, né? A gente não pode parar. Então, tem que levar o evangelho, como diz aqui a palavra de Deus, né? Nesse ponto 3, né? Que a seara mande trabalhadores para a sua seara, né? Sua seara. Logo após esse incentivo à oração, os mesmos discípulos foram enviados para pregar o evangelho. Quer dizer, nós, como cristãos, devemos incentivar também, tá certo? A igreja a pregar o evangelho da salvação. Tá entendendo, irmã? Levar a palavra de Deus para as pessoas. E tem pessoas que ainda não ouviram a palavra de Deus. Porque, olha, se todo o povo da terra já ouviu a palavra de Deus, com certeza o Senhor já vinha buscar a sua igreja. Ainda falta muita gente ouvir a palavra. Faltam muita gente ser evangelizada. Não todos ainda foram evangelizados. Apesar que tem igreja espalhada por todo canto. Mas faltam trabalhadores para a seara do Senhor, né? A irmã está fazendo a sua parte, eu estou fazendo a minha parte, o Tiagão aí de Garanhuns, nosso diácono aí que está nos assistindo, né? Ele está fazendo a parte dele, tá certo? As irmãs da igreja, né? As irmãs da igreja, os diáconos que trabalham, fazem a obra do Senhor, evangeliza nas redes sociais, né? No trabalho, né? A gente tem que fazer a nossa parte e ajudar aqueles que vão mais longe, né? No caso, os missionários, né? Estão lá, indo mais longe, né? Levar a palavra de Deus, que é o mais difícil, é a pessoa ir. Quando a gente ajuda financeiramente na oração, é muito bom. Mas a pessoa indo pessoalmente é difícil. A gente já viu o testemunho de missionários que foram evangelizar em outros países
e entraram em aldeias que morreram, deram a sua vida por amor à palavra de Deus. Foram bem-aventurados, fizeram o papel dele de um missionário de Deus, de um homem de Deus, de uma mulher de Deus, né? Eles falaram do nome do Senhor Jesus Cristo. Eles testemunharam do poder de Deus. Eles morreram, mas a palavra ficou germinada, plantada, semeada no coração daquela tribo, no coração daquela raça, daquela nação, né? Eles morreram por amor, fez o papel dele. Jesus morreu também por amor a nós. Jesus morreu por amor a nós. Foi perseguido por amor a nós. Então ele deixou a sua raiz, né? Ele deixou a sua semente. E essa semente brotou e está espalhada em toda parte. Aquele missionário que foi evangelizar naquela tribo com sua esposa, ele morreu, mas ele deixou a semente. E aquela tribo reconheceu o Jesus, o Deus, o verdadeiro Deus. Por quê? Porque ele foi lá, ele evangelizou aquela tribo, né? Ele evangelizou, ele plantou a semente. Então a seara é grande, o campo é grande, mas os trabalhadores são poucos. São poucos que vão para a obra. Então a gente tem que orar e a gente tem que jejuar para que as pessoas vá e a gente tiver condições, a gente vá também, né? A gente vê a pastora, né? Saiu daqui e foi para a África. Ela nunca pensava na vida dela que ia para a África. Ela nunca imaginou isso na mente dela, que ia para a África. E ela visitou 3 países na África, né? E evangelizou, e batizou, e pregou o evangelho, e deu palavras de conforto, fez terapia lá com os pastores, fez a parte dela, tem que voltar. Mas se Deus quiser mandar de novo. Então pode acontecer na vida da irmã, pode acontecer na minha vida, na vida dos irmãos, das irmãs que estão nos assistindo. Não é verdade? Deus sabe todas as coisas, Ele pode todas as coisas. Deus é grandíssimo. Fale, diaconisa. Então veja que o ministério, na lição ainda, viu? Na lição. O ministério de Neemias possibilitou e complementou o ministério de outros, porque foi iniciado e desenvolvido sob a orientação do Senhor. Está na lição. Haja visto todos que cooperaram na construção do muro, Neemias 3, e a renovação das ofertas que permitiam aos sacerdotes e levitas cumprirem seus deveres. Esdra, que ministrava a palavra, trabalhou junto a Neemias, que ofereceu reformas sociais, conforme Neemias 8, do 2 a 9. O serviço de um completava o do outro. Louvores subiam ao Deus dos céus, como resultado das orações de Neemias. Neemias 12, 31 ao 43. A gente pode ver também 2 Coríntios 9, do 11 a 13. O exemplo de Neemias inspirou outros a orar, confessar e buscar a restauração da vida com Deus. Pela leitura da palavra, podemos ver os temas de Neemias refletidos na oração da liderança dos judeus, conforme Neemias 1, 5, com 9,32 e com 1,7 e com 9,16. Pronto, então terminamos essa lição, né? E nós vemos aqui que o ministério de Neemias, ele incentivou outros. A importância da gente trabalhar em equipe, unido, com o mesmo objetivo, engrandecer e exaltar o nome do Senhor. Amém. A gente vê também, irmã. Fale. A gente vê aqui. Tudo em prol do reino de Deus. Trabalhar em equipe unido. Um ajudando o outro. Um complementando o outro. Né? Neemias fez, Esdra também entrou e ajudou. Os levitas também ajudaram. Quer dizer, foi um trabalho em equipe. E o povo de Deus também ajudando na reconstrução.
Porque Neemias sozinho não podia. Ele não era super-homem. Então, cada qual tinha sua parte. Para Exatamente. edificar os muros, para edificar os muros também, ele fez isso. Era por grupo. Cada um tinha o seu horário para ficar ali trabalhando. Tinha horário de vigia, porque Neemias, Deus deu a ele estratégia, deu a ele sabedoria. Porque à noite, se eles parassem, à noite poderiam vir derrubar, né? Exatamente. Derrubar. A Então, gente ele vê que a botava Bíblia aqui em si, Então, a gente vê a importância do trabalho em equipe. A pessoa, o líder, ele dá exemplo para o outro, incentivar os outros a trabalhar em prol do reino. amém, Ok? irmã, a gente vê aqui a Bíblia em si, os livros, né, da palavra de Deus, da Bíblia Sagrada, todos esses livros nos dão referência e nos dão incentivo de como a gente deve fazer a obra do Senhor, incentivando, como a irmã falou sobre Neemias, o cumprimento de Neemias, Esdras veio, deu o cumprimento, um ajudando o outro, né? Um apoiando o outro, um dando exemplo um ao outro. E a Bíblia nos dá incentivo da gente obedecer a Deus, fazer a vontade de Deus e pregar a palavra do Senhor e ajudar aos necessitados. Então, essa palavra aqui, irmã, a Bíblia Sagrada, ela é uma bússola que nos ensina a fazer a vontade de Deus e fazer a obra de Deus e nos ensina um caminho da terra prometida. Só alcançamos como? Obedecendo, né? Todos esses livros nos dá exemplo, né? E nos dá incentivo da gente buscar mais a Deus e amar nossos irmãos. Veja só, a questão, Sim, ele diz, o exemplo de Neemias inspirou outros a orar, confessar o quê? Seus pecados, né? exatamente. Confessar, cadê meu Deus? E buscar a restauração da vida com Deus. Então, que através de Neemias nós possamos ver a importância de orar, da gente confessar os nossos pecados, né? E também de buscar a restauração, a nossa restauração espiritual com Deus, a nossa vida com Deus, a nossa comunhão com Deus, através desse exemplo de Neemias, porque Deus, ele faz. Deus é Aí bom. terminou a lição. Deus é bom. A gente vê Agora, que leia a conclusão. Veja a, a conclusão. a conclusão da nossa lição. Na oração percebe-se o caráter e as qualidades da pessoa. Não há algo tão revelador a respeito do coração de uma pessoa como sua oração. Observe as preces do fariseu e do publicano. Lucas 18, 9 a 14. Ou o clamor do rei pecador no Salmo 51, né? Neemias derrama a sua alma diante de Deus, compartilhava a compaixão do próprio Senhor pela cidade amada. Assumia a responsabilidade diante daquilo que havia pedido. A intercessão e o exemplo dele fortaleceram o espírito dos que voltavam a Jerusalém, incentivando cada um a retomar seu lugar nos projetos de Deus. Longe de desejar benefícios materiais, até aqueles a que teria direito, como os proventos devidos ao governador. Neemias contribuía com os próprios bens à manutenção dos outros. Usou a sua posição profissional para a glória de Deus, tornando-se testemunha diante de maiores autoridades do império. Totalmente honesto para com Deus e para com os homens. Foi muito usado pelo Senhor a favor dos homens. Né? Então, a gente vê aqui esse grande exemplo desse líder, né? Neemias, desse homem de Deus, né? Que tomou essa posição com compromisso, com seriedade, né? Diante de Deus, né? Com amor, porque se não tivesse amor no coração dele, se ele não tivesse amado, ele não tinha tomado essa posição, né? Essa atuação que ele fez de se prostrar diante de Deus, clamar pelo seu país, pela sua nação, pelos seus irmãos, e tomar essa posição desse grande cargo, dessa grande responsabilidade
de fazer a obra de Deus, porque tudo isso é obra de Deus, né? Jerusalém, a terra prometida, né? O povo de Deus, os hebreus ali, povo de Deus, e ele sentiu compaixão, né? Necessidade. E a gente vê esse período de 4 meses, né? De oração, de jejum, de preparação, de humilhação diante do seu Deus, para conseguir realizar a obra de Deus ali naquela cidade de Jerusalém, concluir aqueles muros, né? As portas, e com sabedoria ele fez tudo isso. Por quê? Porque Deus estava no comando de tudo. Deus estava na frente, né? Ele orou e Deus respondeu. E Deus deu todo o apoio a ele, tudo que ele precisava, Deus o deu, né? Tocando no coração do rei, né? Ele teve toda essa disposição, esse apoio do rei, né? O povo que ele convidou para o trabalho, ele instruiu e incentivou o povo na grande obra. E Deus o abençoou. Então, irmã, isso foi com coração alegre, né? Foi com alegria, foi com disposição, com prazer, né? De fazer a obra do Senhor e tudo dá certo. Não foi forçado, foi com amor. E tudo que se faz com amor, Deus o abençoa. Não é verdade? E esse grande exemplo serve para nós hoje, né? Para milhares e milhares de pessoas, como a palavra de Deus, né, em seus livros, nos ensina, né, a amar a Deus e a amar o nosso próximo como a si mesmo e fazer a obra do Senhor, jamais parar, sempre continuar, né? Interessante, quando eu estava lendo o livro de Ezequiel, e quando estava lendo essa parte, esse capítulo 37, do versículo 1 ao verso 6, Deus, ele fala uma coisa bem clara, bem positiva para o seu servo Ezequiel, o profeta, né? E quando ele dá uma ordem, uma ordenança a Ezequiel, ele manda Ezequiel circular sobre os ossos secos, né? Aquele vale imenso de ossos secos, né? Que representava a situação espiritual de Israel, né? Jerusalém ali, o povo morto diante de Deus. E o que acontece? Deus não autoriza Ezequiel pisar nos ossos. Quem lê esse texto vai prestar bem atenção. Deus manda ele circular ao redor. Deus não manda ele pisar sobre os ossos. Os ossos estavam expostos sobre a terra. Os ossos não estavam enterrados na terra. Ele estava sobre a terra. Estava exposto. E ele mandou circular porque os ossos estavam expostos. Se tivesse enterrado, ele ia circular. Mas os ossos não estavam ali, estava escondido. Mas ele estava exposto sobre a terra. E ele manda Ezequiel circular pelos ossos, ao redor dos ossos. Ele não manda pisar. Sabe por quê, irmã? Ele não manda pisar. Porque aqueles ossos secos, sequíssimos, representava os irmãos de Ezequiel. Hoje, né, representa nossos irmãos. Nós não temos direito de pisar nos nossos irmãos, mesmo que esteja morto. Essa parte, estou falando espiritualmente. Espiritualmente. Mesmo que eles estejam mortos, mortíssimo, seco, sequíssimo, longe de Deus. Nós não temos esse direito de pisar, nem de falar mal deles. Nós temos que profetizar sobre eles. Incentivá-los, né? Para que Deus dê vida novamente. Para que Deus... Isso aí, irmão, eu estou estudando, orando, para me Deus dar uma palavra, sabe? Para eu falar para mim e para a igreja do Senhor. Amém? Deus abençoe a todos que participaram, aqueles que nos assistiram nessa manhã. Compartilhe essa live, porque você compartilhando, você está evangelizando. Você sabe que você está evangelizando? Porque você está enviando essa live para as pessoas e as pessoas vão assistir. Então, você está incentivando, né, as pessoas a ouvir a palavra de Deus. E realmente o que nós falamos aqui foi da palavra de Deus, não foi de outra coisa. Né, diaconisa? Falamos da palavra de Deus.
do que Deus faz na nossa vida. Pode falar, irmã. Eu não sei se na sua revista tem. No final dessa lição, a gente tem uma revisão, finalizando a lição. Ele pergunta: precisamos restaurar relacionamentos com Deus, com o cônjuge ou com algum irmão em Cristo? Precisamos, ele faz uma pergunta. É uma aplicação. A gente precisa restaurar relacionamento com Deus, com o companheiro, né? Ou com algum irmão. Ele faz essa pergunta. Na minha não tem, não, é no final. Igreja, aí ele pergunta aqui também: a nossa igreja precisa ser restaurada? Que providências podemos tomar a respeito? Na minha lição não tem, não. Ela tem aqui uma aplicação depois da introdução, né? Da introdução, não, da conclusão. Depois da conclusão, ela tem aqui uma aplicação, diz assim: como o homem ora, assim ele é, né? Aí para. Como o homem ora. Como o homem ora, assim ele é. Assim ele é. Mas é porque aqui é do professor, é porque aquele é do professor. Tá certo. Muito bem. A minha é diferente. Então a gente vê. Ele diz, orientando, né? Que a gente deve reconhecer que o problema é grave e que depois levá-lo a Deus em oração fervorosa e constante. Depois que a gente constata que nós temos um problema, ou que a igreja tem um problema, a gente tem que orar constantemente por aquele problema. Exatamente. Seja na nossa vida, seja na vida da igreja, ou de algum irmão. A gente deve orar, apresentar. Né? Como a gente está orando sobre essa pandemia, né, irmã? Para que Deus, verdade. segundo a vontade dele, Deus faça segundo a vontade dele, que a gente não pode mandar na vontade de Deus, e que seja feita a vontade de Deus da mesma forma que Deus permitiu que isso acontecesse. Aí ele pode permitir que acabe também. Ele diz aqui também que nós devemos avaliar com toda a honestidade onde falhamos e confessar os nossos erros e pecados a Deus. 1 João 1,9. Para tanto, será necessário o quê? Comparar a nossa atuação no relacionamento ou na igreja com os padrões que a Escritura estabelece. Então, a gente precisa avaliar, ser honesto com a gente mesmo, onde nós falhamos, né, e confessar os nossos pecados. Amém. Amém. Vou passar a palavra aqui para a pastora, que ela vai orar encerrando essa escola bíblica dominical. Amém, irmã? Vamos para cá. Olha eu aqui, porque se fica só um pedacinho meu, né? Aí eu disse, não, eu vou ficar aqui do ladinho, mas estou aqui, estou junto. Vamos orar, agradecendo a Deus por cada um que veio à nossa escola bíblica dominical. Apesar de nós estarmos ainda na live, mas o Senhor tem nos abençoado e tem nos fortalecido. Agradecemos a cada um que esteve conosco e logo mais às 17 horas nós estaremos iniciando o nosso culto. Oremos ao Senhor. Senhor Deus, eterno Pai, louvado seja o teu santo e excelso nome. Pai, nós te louvamos nessa manhã por esse privilégio de estarmos aqui, diante da tua presença santa e poderosa, os estudos, Senhor, que foi feito nesta manhã, onde o teu servo, Senhor, cumpriu com os teus desígnios e que cada um de nós também que estamos aqui nos nossos dias atuais, servos e servas, possamos cumprir com os teus desígnios que tu tem na vida de cada um de nós. Aqueles que chegaram na escola bíblica dominical, aqueles que não chegaram, mas que o teu Espírito Santo alcance cada um, trabalhe na mente e no coração de cada um. Pai, nós te louvamos nesta manhã e bendizemos o teu santo nome, em nome do teu Filho amado, Jesus. Que o amor de Deus, o nosso eterno Pai, que a graça salvadora do nosso Senhor Jesus Cristo, que o poder e a consolação do Espírito Santo do Senhor repousa sobre a igreja do Senhor e sobre seus filhos,
espalhado na face da terra, hoje e sempre, em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe. Compartilhe essa live. E logo mais à noite esteja conosco, cultuando e adorando o nome do Senhor. Amém. Deus te abençoe. Fica na paz. Vai lá no YouTube. Dê o seu link, seu joinha, seu ok. E nos assista. Deus abençoe. Fica na paz, paz, diaconisa. Às 17 horas nós estamos iniciando o culto logo mais, viu? Paz, Senhor.